Olá pessoal do primeiro e segundo ano, primeiro A, primeiro C, né, da tarde, e segundo A e segundo B da manhã. Eu estou aqui preparando esse videozinho para mostrar para vocês como vocês deveriam ter resolvido as questões de português que a escola mandou na diagnóstica, certo? A primeira provinha que vocês fizeram esse ano que a escola mandou. Ok, então vamos lá. Eram 6 questões para o ensino médio e hoje eu conto para vocês. Era a mesma para o primeiro, segundo ou terceiro colegial. Então o segundo tem que ir muito melhor que todo mundo. Então vamos ver, a primeira questão era uma questão de vestibular que a professora Grazi, ao preparar, né, escolheu porque seremos universitários dentro em breve, né? Então vamos lá. Leia o texto abaixo. O amor por entre o verde. É um fragmento, sabe? Um pedaço de um texto, tá? É um fragmento aqui, é um pedaço de um texto. E o texto era chamado de O Amor por Entre Verdes. Provavelmente já vamos ter a dica aí de que tudo ocorre dentro de um contexto natureza, né? Provavelmente num parque, num espaço da natureza. É verde, a gente pode quase ter certeza que vai acontecer onde? No espaço natural. Então vamos lá, vamos ler o textinho rapidamente. Não é sem frequência que à tarde, chegando à janela, eu vejo um casalzinho de brotos que vem namorar sobre a pequenina ponte de balaustra branca que há no parque. Ela é uma menina de uns 13 anos, o corpo elástico metido num blues jeans e num suéter folgado. Os cabelos puxados para trás num rabinho, né, de cavalo que está sempre a balançar para todos os lados. Ele, um garoto de no máximo 16 anos, esguio, com pastas de cabelo a lhe tombar sobre a testa, e um ar de quem descobriu a fórmula da vida. Uma coisa eu lhes asseguro, eles são lindos. Aqui está a opinião do autor, viu, gente? E ficam montados um em frente ao outro no corrimão da colunata. Eu já posso aqui parar, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, quando nós chegamos aqui, uma coisa eu lhes asseguro, eles são lindos, é a opinião de quem estava falando, narrando ou escrevendo esse texto. A primeira pergunta é essa. Nos trechos abaixo há uma opinião. Eu vejo um casalzinho de broto, aí não tem opinião, é um fato ver um casal. Ela é uma menina de uns 13 anos, é outro fato ela ter 13 anos. Um em frente ao outro no corrimão da colunata, é um fato, eles estão lá. Os rostos se buscarem a todo momento, um olhando para o outro, era um fato. Agora, uma coisa eu lhes asseguro, ele está dando a opinião dele sobre a aparência do casalzinho. Eles são lindos. Então, vocês deveriam escolher aqui a questão que tem uma opinião, letra C, tá? Opinião é o que eu penso. O que ele pensa sobre aquele casal de jovens é que eles são lindos. Vamos de novo, aqui, leia o texto, ao 2. Leia o texto abaixo. A finalidade desse texto é qual? Para que esse texto foi escrito? Vamos lá? Bom, o texto era esse aqui. 8.500 japoneses têm mais de 100 anos. O número de velhinhos centenários que dobrou nos últimos 5 anos.
reflete a longevidade, a quantidade que se vive no Japão. O país com maior expectativa de vida, com maior espera que as pessoas vivam entre 83 anos para a mulher e 77 anos de idade para o homem, certo? E aí pergunta, esse texto é o quê? Por todos esses elementos, 100 anos, dobrou, que é o dobro, 5 anos, 8.500 japoneses, nós temos elementos aqui de estatística. E pelo formato do texto, a colocação como o texto foi posto no papel, vemos que ele não é uma propaganda, que ele não é notícia, que mesmo que sendo notícia, ele tem aqui informações de estatística. Vemos então que ele não é uma poesia. Então a única resposta que cabe aqui é informar o leitor com dados estatísticos sobre a realidade do Japão. 8.500 velhinhos, mais de 100 anos, 83 anos vive as mulheres em média e os homens 77. Então você teria que escolher a letra C, tá? Um texto estatístico. Vamos para a questão de número 3 agora. Leia o texto abaixo. Os viajantes e o urso. Esse daqui é o nome do texto, tá, gente? Ó, tá? 2 viajantes. Provavelmente a Cassinha colocou assim para poder ocupar menos espaço no formulário. Os viajantes e o urso. 2 viajantes, o personagem, deram de cara com o urso. É o primeiro fato que desencadeou. A segunda, o primeiro salvou-se escalando uma árvore. O outro, sabendo que não conseguir vencer o urso sozinho, se jogou no chão e fingiu de morto. Você está vendo? Vai desencadeando uma série de acontecimentos. É o chamado enredo da história. Como ela vai acontecendo. O urso, mais um fato acontecendo dentro da situação. Se aproximou dele e começou a cheirar a cabeça do cara que estava morto. Mas, convencido de que estava morto, foi embora. Mas não estava, só fingindo. Mais um fato encadeado, desencadeado dentro do texto. E ela vai emendando situações. O amigo começou a descer da árvore e perguntou: o que o urso estava cochichando em seu ouvido? Ora, ele só me disse para pensar 2 vezes antes de sair por aí viajando com gente que abandona os amigos na hora do perigo. Moral da história. A desgraça põe à prova a sinceridade da amizade. Esopo. Fábula completas, Aqui tem onde foi tirado a editora. Este texto se organiza a partir de quê? Esse texto começa a partir do primeiro fato, que é 2 viajantes, 2 pessoas que saem para viajar junto, andando. Naquela época andava-se muito a cavalo e a pé, e dão de cara com o urso. E nesse momento que ele dá de cara com o urso, ninguém fica inerte, parado lá, olhando, olha um urso que bonitinho, né? Não fica, né, velho? Partiu para a escalada da árvore. E assim foram ocorrendo vários fatos, uma sucessão de fatos, Então, se a gente contar, nós vamos ter fato 1, deram de cara com o urso. Fato 2, escalou a árvore. Fato 3, se jogou no chão e fingiu de morto. Fato 4, o urso aproximou-se de sua orelha. Fato 5, convencido de morto, foi embora o urso. Fato 6, começou a descer da árvore, perguntou o amigo, tá? E, finalmente, fato 7, o cara responde. Então, foi uma sucessão de fatos. Isso justifica você escolher a letra C. Tá? A resposta. Vamos para 4. Leia o texto abaixo. A venda de produtos e serviços se desenvolveu enormemente nos últimos 25 anos. Hoje, se a empresa não tem uma boa imagem, não causa boa impressão. É que nem você, se não der um toque no cabelo igual eu dei hoje, cortei, vesti uma beca legal, você não convence as minas nem os minos, viu, velho?
não causa boa impressão à vista. Se ninguém causar boa impressão, já as pessoas não querem, né? Hoje o mundo é moderno, é lamentável. As pessoas julgam muito pela aparência. E isso certamente refletir-se-á na sua receita. Então a empresa tem que vender um produto que logo de cara chame atenção pelas suas qualidades. Aí vai o jogo da persuasão, né, da propaganda. Desde que nascemos, começamos a nos acostumar com um mundo de símbolos e logotipos, que nem o da Coca-Cola, da Ford, né, que foi embora do Brasil, da Chevrolet, da Volkswagen e tantos outros, né? As roupas e as bolsas famosas das meninas, né? Esses símbolos são úteis a quem produz, vende ou consome, porque distinguem, porque, olha, a nossa briga vai estar aqui, tá? Ó, marcar isso daí. Porque distinguem e identificam a marca. Esse porquê podia ser trocado pelo pois, porque aqui nós temos vende ou consome, que é a oração 1, nós temos aqui um conectivo chamado de conjunção coordenativa e temos uma justificativa, uma explicação, né, ó, na segunda oração. Então nós temos oração 1, oração 2, vamos pôr isso vermelho. Oração 2, que vem até aqui, tá? E aqui no meio nós temos a conjunção porque. Então nós temos um período composto por coordenação, onde eu tenho uma oração antes, depois eu tenho uma conjunção que introduz aqui uma circunstância. E nesse daqui ela introduz uma explicação por que é que vende ou consome bastante. Distingue por pois, aí você pode usar o porquê, o pois, por isso, né? Porque distingue. Por isso não dá não. O pois e o porquê tá de bom tamanho. Porque distingue e identificam a marca num contexto complexo e global. Então é isso daí. Então vamos aqui já para essa. Vamos aqui para a questão, para a pergunta. Tá. Esses símbolos são úteis que produzem. Ó, na frase. Vende ou consome, porque distingue a marca que identifica no contexto global. A palavra porque pode ser substituída sem alteração de significado da sentença por, que eu já disse, por pois. Pode pôr pois no lugar do porquê. A conjunção explicativa, tanto o porquê quanto o pois, podem... Vamos pôr uma vírgula assim, tanto o porquê quanto o pois, vírgula, podem ser usados para introduzir uma explicação, motivo, causa, razão ou circunstância, dentro de um período composto por coordenação. Nesse caso específico, a oração 2 explica as razões do consumo ou não, da venda ou consumo, tá? E aí por diante, então nós deveríamos ter escolhido a alternativa A, tá? Vamos para a próxima? Leia o texto abaixo. Amor à distância dá certo? Nem sempre o dia a dia torna um relacionamento melhor. Essa pessoa aqui, que é a Bia, de 26 anos, que está aqui, ó, tá? 26 anos, alguém está dizendo se amor à distância dá certo. Fazendo uma pergunta. A Bia diz que nem sempre. Nem sempre quer dizer que ela não concorda, não discorda totalmente que não dê certo. Ela fala assim, às vezes dá certo, às vezes não. Nem sempre. Nem sempre ela podia pôr, nunca dá certo, não dá certo amor à distância. Ou é muito mais fácil dar certo amor à distância do que perto. Ela não se definiu. Ela deixou aí, pode dar certo, mas em alguns casos não dão. Então, eu posso nem ler esse texto aqui, porque eu já li, né? Mas a segunda pessoa coloca assim. O romance exige investimento, né? Exige investimento diário que só se consegue com convivência. Esse daqui defende taxativamente
a ideia de que um amor tem muita chance e é taxativo, que quanto mais você casar e morar junto e viver junto, ou vai dar mais certo, tá todo dia com o seu amor ou com sua esposa ou seu namorado, sua namorada, né? Não dá para criar um projeto de vida comum sem contato no olho. Falo por experiência própria. Silvio, 35. Né? O Silvio tem 35, deu a opinião dele. A Bia deu a opinião dela, mas não se definiu quanto dá certo ou não dá certo. Ela diz que nem sempre dá certo. Mas então vamos lá. São iguais? Não. Ela diz que pode dar certo? Não. Ele é taxativo dizendo que tem que ser juntinho. Erradas? Não. Não pode ser erradas porque nós estamos falando de duas opiniões. E duas opiniões de pessoas diferentes, certo? E opiniões são subjetivas. É a verdade que ele acredita e a verdade que ela acredita. Então não estão errados. Do ponto de vista da subjetividade, de cada um tem a sua e tem que ser respeitado. Eu posso até discordar da sua opinião, mas eu não posso dizer que ela está errada e querer que você mude por minha causa. Então, eu vou te persuadir com argumentos para que você mude de forma criativa, usando as palavras, né? Então, nós vamos lá para cá analisar, continuar. São semelhantes? Não. Ele pensa que para dar certo tem que estar junto. Ela pensa que pode dar ou não, certo? Então, são totalmente distintas, diferentes? Não. Ela disse que pode dar certo, mas nem sempre dá. Então, não são distintas, tem uma mistura aí. Agora, se nenhuma das alternativas, os termos nem sempre mostram que o personagem Bia concorda, nem sempre mostra que a personagem Bia concorda em partes com a opinião de Silvio, não totalmente. Então, cada um tem a sua. Porém, se misturam no momento que ela dizia nem sempre. Nem sempre quer dizer que às vezes dá. Então, você tinha que escolher a questão E. Tá meio confuso essa questão, mas é isso mesmo. Leia o texto nesse texto. Leia o texto abaixo. Nesse texto, a linguagem utilizada pelos personagens é... Claro que a professora não deu um spoiler aqui dizendo que estava se falando de linguagem formal e não formal, né? Senão ficava muito fácil. Mas a linguagem é chamada de coloquial informal. Então, quando ele diz aqui, tô pronto, né? Na linguagem que a escola ensina, esse tô a escola não ensinou, não aparece nos textos formais como de empresa que manda correspondência para outra empresa, para o funcionário, todo escrito. Porque a linguagem padrão, gente, chamada padrão, linguagem formal que a escola ensinou, que obedece às regras gramaticais, elas é um texto chamado padrão, porque qualquer pessoa que lê vai ser muito fácil de entender. Não tem gírias, que nem nós vamos ver que tem umas gírias aqui, não tem gírias dentro, não tem regionalismo, né? O jeito que o mineiro fala, o jeito que o paulista fala, o jeito que o gaúcho e o Rio de Janeiro fala, não tem isso escrita da fala. Então, é a mesma, é padrão que é de norte a sul de um país, né? Do Iapoque ao Iaxuí, né? Então, quando nós vemos aqui tô, deveria ser na linguagem formal, padrão, né? Estou. Aqui, ó. Tô, estou. Imagina a gente fala na descontração. Imagina. E aí, quando ele usa o aí, ó. Isso aí. Ele não quis dizer aí. Aí é um advérbio de lugar. Aí onde você está, aí é o lugar onde você está, aqui é o lugar onde eu estou. Então a gente tem essa mania de usar aí para dizer isso mesmo, né? Isso aí, né, mano? É isso mesmo, né? Então aqui nós temos linguagem formal nesse aqui, no tô e no aí. Tem certeza que não é exageros? Imagina, né? Imagina olha aqui, o cara é uma gíria muito antiga, né? Vai fundo, garotão. Vai fundo, garotão, tudo bem, fundo, mas tá escrito na linguagem formal, né? Mas Islã.
Aí nós temos então, tô vira estou, imagina vira imagina, e o aí seria mesmo, na linguagem culta, né? Então, se ele usou essas palavras nessa forma de escrita, você deve escolher a alternativa A, coloquial. De onde vem o termo coloquial? É coloquial porque você não parou para pensar se aquela palavra obedecia às regras gramaticais ou não. Você não pensou na escola quando você falou tô, imagina e aí. Você não pensou, você simplesmente colocou ela no lugar da formal, né, da linguagem que a escola ensina, ok? Então, está aí. Fechamos. Eram 6 questões de língua portuguesa e que estava difícil. Não estava fácil, mas para quem é inteligente, mega inteligente quanto vocês, que são meus alunos e que já tiveram aula comigo, e nós trabalhamos muito isso, todos os assuntos que caiu aqui a gente já trabalhou um dia na sala de aula. Então tá, ficou aí a correção da prova diagnóstica, a escola mandou dia 8/2 e era para responder até dia 12/2. Beijo, abraço no coração de todos.